Quando o que deveria ser uma simples noite de descanso se transforma em um pesadelo do qual você não consegue escapar. Se você pensa que esse é apenas mais um mistério qualquer, prepare-se. O que está prestes a acontecer vai mexer com a sua mente de uma forma que você jamais imaginou. Inscreva-se agora no canal e ative o sininho, porque o verdadeiro terror, aquele que faz você questionar a própria sanidade, está prestes a começar. Você está exausto. A estrada deserta, sem fim à vista, e a escuridão da noite, pesada e implacável, começam a se tornar insuportáveis. Quando o farol do carro finalmente ilumina a placa que indica o nome do hotel, você sente uma estranha sensação de alívio. Não há muito mais opção. O lugar parece isolado, um hotel antigo, quase esquecido pelo tempo, mas você não se importa. Só precisa de um lugar para descansar. É o único sinal de vida em quilômetros. Você entra. A recepção é simples, mas não está vazia. O atendente, um homem de meia idade, está atrás do balcão. Seu rosto é pálido, seus olhos um pouco esbugalhados, mas ele sorri cordialmente quando você se aproxima. O sorriso é estranho, como se fosse forçado. Ele pergunta seu nome e logo começa o processo de check-in. Nome, por favor, ele diz com uma voz suave, quase monótona, como se estivesse recitando uma rotina. Você responde, entregando sua identificação. O homem rapidamente digita no computador, mas os dedos dele parecem hesitar sobre as teclas, como se estivesse esquecendo o que fazer a seguir. A tela do computador brilha de forma fria, mas não há mais nenhum som além da batida lenta das teclas. Quarto 7, ele diz finalmente, como se estivesse entregando algo mais do que apenas uma chave. Algo está errado, mas você não consegue definir o quê. Ele coloca a chave na sua mão com um gesto automático, sem olhar nos seus olhos. Apenas evite sair à noite, ele acrescenta. Mas a voz, como tudo no hotel, tem um tom estranho, como se tivesse sido retirada de algum lugar distante. Você não entende bem o que ele quis dizer com aquilo, mas acha melhor não perguntar mais nada. A chave do quarto parece mais pesada do que deveria ser. Quando você se vira, sente uma estranha sensação de estar sendo observado. Mas ao olhar para trás, o atendente já voltou à sua rotina, digitando novamente, sem dizer uma palavra. O corredor do hotel é longo, a iluminação escassa, e você começa a se perguntar por que o lugar está tão vazio. O silêncio é absoluto, exceto pelos seus passos que reverberam nas paredes. O cheiro de mofo é evidente no ar, misturado com o estalo ocasional das lâmpadas fluorescentes. Você tenta afastar o desconforto crescente e avança até o seu quarto. Quando coloca a chave na porta, ela gira com um som áspero e você entra. O quarto é simples, com móveis velhos e o cheiro de desuso impregnado em cada canto. A cama é grande, com lençóis impecavelmente brancos, mas a sensação de que algo está errado permanece. Talvez seja o ambiente abafado, ou talvez seja a solidão do lugar. Você se deita tentando relaxar, mas os pensamentos começam a girar na sua cabeça. O silêncio parece mais denso agora, mais opressor. Não há nenhum som vindo de fora. Não há nada, como se o hotel estivesse esperando algo. Você tenta dormir, mas a sensação de ser observado se intensifica. De repente, um leve barulho. Você se vira na cama, mas não vê nada. A luz da lâmpada acima da cama começa a piscar, como se estivesse prestes a se apagar. Você fecha os olhos, tentando afastar o medo crescente, mas o que quer que esteja acontecendo no hotel parece se aproximar de uma forma que você não pode evitar. O tempo passa e a escuridão parece se aprofundar. Quando o relógio marca a madrugada, um novo som invade o silêncio. Passos. Passos vindos de fora do quarto. Mas não há ninguém. A porta está trancada, as janelas fechadas. A sensação de ser vigiado é insuportável. Você se levanta da cama, tentando descobrir de onde vem o som. Talvez alguém esteja no corredor. Talvez o atendente tenha deixado algo fora do lugar. Mas quando você abre a porta, o corredor está vazio. As luzes tremeluzem ainda mais, agora quase sem energia. Então a porta do quarto ao lado se abre. Você não vê ninguém, mas a sensação de que alguém o observa permanece. O silêncio se quebra com o som de algo caindo, algo pesado. O silêncio volta, mas agora ele está carregado de algo mais. Uma tensão que você não pode explicar. E quando você se vira para voltar ao seu quarto,
O atendente surge na esquina do corredor, parado, olhando para você. O sorriso de antes já desapareceu. Seu rosto é impassível. Ele não diz nada, apenas observa. Sua presença ali não faz sentido, e você sente um calafrio subir pela espinha. O homem não se move. Ele apenas fica lá, como se estivesse esperando algo. De repente, você escuta o barulho de uma porta se fechando com força, seguida por um grito abafado, como se alguém estivesse lutando por sua vida. Você congela, o som vindo de dentro de outro quarto, mas ninguém mais aparece. O atendente, ainda parado no corredor, não faz nenhum movimento. Ele não se move enquanto o grito ressoa pelo hotel, desaparecendo no eco da escuridão. O que você não sabe ainda é que o hotel já te escolheu. O que você não entende é que quando você entrou, não estava apenas buscando um lugar para descansar. O hotel já havia preparado algo muito mais macabro para você. E em breve, você descobrirá que a verdadeira armadilha não são as paredes, nem o corredor sem fim. É você mesmo e a sua incapacidade de escapar. O silêncio do hotel parece engolir todos os sons do mundo exterior, criando uma sensação de isolamento absoluto. O grito que ecoou pelos corredores ainda ressoa na sua mente, um som que você não consegue esquecer, como se ele tivesse se alojado profundamente na sua alma. Você sabe que não pode ignorar o que ouviu, mas ao mesmo tempo sente um impulso de voltar para o quarto e fingir que nada aconteceu. Afinal, o que você poderia fazer? Nada está ao seu alcance. O atendente, ainda imóvel no corredor, continua observando você com aqueles olhos vazios. Ele não se move, mas seus olhos seguem cada movimento seu, como se estivesse esperando que você fizesse algo. A respiração do hotel parece mais densa agora, como se ele estivesse começando a respirar com você, acompanhando o ritmo do seu coração acelerado. A sua presença, que antes parecia inofensiva, agora te causa um desconforto palpável. Você decide ir para o seu quarto, sem saber exatamente o que esperar. O corredor se estende diante de você, mais escuro a cada passo. As luzes falham mais uma vez, e o som do seu passo ecoa no vazio, com um retardo como se o hotel estivesse tentando absorver o som para si mesmo. Quando você chega à porta do seu quarto, a chave parece mais pesada em sua mão. Ela brilha sob a luz fraca do corredor, refletindo algo que você não consegue identificar. Ao entrar no quarto, você sente um frio incomum. A janela está aberta, embora não se lembre de tê-la deixado assim. O vento frio que entra parece trazer consigo uma sensação de presságio. Você vai até a janela e a fecha, mas a sensação de estar sendo observado não desaparece. Algo, ou alguém, ainda está ali, no hotel, e você começa a duvidar de sua sanidade. Você tenta se deitar novamente, mas o silêncio se tornou insuportável. O som dos seus próprios pensamentos preenche a sala, amplificando cada dúvida, cada medo. Fechar os olhos é um desafio, como se o próprio hotel estivesse se opondo a qualquer tentativa de descanso. A cada ruído estranho, você se vira, mas nada está lá. A sensação de que algo está prestes a acontecer cresce. Então, uma sensação estranha invade o ar. Você não sabe como explicar, mas há algo na atmosfera que te deixa inquieto. Você não está mais sozinho. De alguma forma, você sabe disso. Algo, ou alguém, está se aproximando, mas não há som, não há movimento. Você fica na cama, imóvel, esperando por algo que você não consegue definir. Mas então, um leve sussurro, uma palavra. Saia. A voz é baixa, quase imperceptível, mas clara o suficiente para você entender. Aquele sussurro vem de dentro do hotel, da escuridão do corredor. Você se levanta da cama, a respiração acelerada, e vai até a porta. Mas quando a abre, o corredor está vazio. Não há ninguém lá. E, no entanto, você sente a presença de algo, como se estivesse sendo observado novamente, mais intensamente dessa vez. Você volta para o quarto e tenta se convencer de que tudo isso é apenas fruto de sua imaginação. Talvez o medo tenha começado a tomar conta de sua mente. Talvez seja o cansaço. Mas algo no fundo te diz que há algo mais, algo que você ainda não compreende. O relógio marca quase 4 horas da manhã quando você escuta o som de passos, desta vez mais próximos, passos pesados, decididos. Eles não vêm de longe, mas sim do outro lado da parede, do quarto ao lado. Seu coração bate mais rápido. Os passos param, como se a pessoa estivesse ouvindo você. Então,
O som se intensifica. A porta do quarto ao lado começa a se abrir lentamente, o rangido da madeira ecoando no silêncio. Você observa paralisado enquanto a porta se abre. Mas assim como o atendente, ninguém aparece. A porta se abre por completo, mas não há ninguém lá. Apenas um quarto vazio, as camas arrumadas e uma única lâmpada piscando. Um arrepio percorre sua espinha enquanto você avança, sem querer, até a porta do quarto ao lado. E quando você olha dentro, um cheiro estranho e metálico invade suas narinas. O ar está denso e pesado, como se algo estivesse apodrecendo ali dentro. Você hesita e, antes que consiga dar um passo para trás, ouve um estalo vindo de dentro. Você entra, a porta range, e o quarto parece maior do que deveria ser. O cheiro de sangue, abafado, preenche o espaço. Seu estômago se revira quando você vê, no canto do quarto, um corpo sem vida, deitado na cama, com a pele pálida e os olhos abertos. A boca entreaberta parece gritar em silêncio, como se estivesse presa em um pesadelo eterno. Aquele não é um simples acidente, não é uma morte natural. A expressão de dor no rosto da vítima, congelada para sempre, indica algo muito mais macabro. E de repente você percebe, o assassino não estava apenas ali. Ele estava observando você o tempo todo. Tudo o que aconteceu, desde o momento em que entrou no hotel, fazia parte de um plano. Você se sente, de repente, parte de algo maior. Não uma vítima, mas uma peça. Uma peça em um jogo do qual não pode sair. Você ouve passos atrás de si, mas antes que possa se virar, uma sombra se aproxima rapidamente. Você não tem tempo para reagir. O que você não sabe é que o hotel, o atendente e o quarto que você pensava ser seguro não são mais do que uma prisão. Uma prisão onde, no final, todos os hóspedes são convidados a participar de um jogo que não podem vencer. E você, sem querer, já fez parte desse jogo desde o momento em que colocou os pés no hotel. O cheiro de sangue ainda paira no ar, misturado com o odor de mofo e podridão que já havia se instalado no hotel. Você não consegue mais distinguir o que é real e o que é ilusão. O corpo na cama, com a expressão congelada em sofrimento, agora não é apenas uma visão assustadora, mas uma peça em um quebra-cabeça macabro que você começa a tentar montar. Quem era aquela pessoa? Como ela foi parar ali? E mais importante, por que o atendente, aquele homem de expressão vazia, não disse nada sobre isso? Você se vira rapidamente tentando respirar fundo para controlar o pânico que começa a se espalhar. As paredes do hotel, aquelas mesmas paredes que pareciam tão imponentes e frias ao primeiro olhar, agora se tornam suas inimigas. Elas se fecham, cada vez mais, como se o lugar estivesse vivo e tivesse o poder de te engolir. Os passos atrás de você param, e por um momento você acha que pode ser apenas sua mente jogando truques, mas quando vira, ele está lá. O atendente, de pé na porta do quarto, com seus olhos sem brilho fixos em você. Seu corpo está imóvel, como uma estátua. Ele não se move nem faz um som. Apenas observa mais uma vez com aquele sorriso estranho e desconcertante, que agora parece mais uma máscara do que uma expressão genuína. Está tudo bem? Você pergunta, tentando manter a calma, mas sua voz sai mais tremida do que gostaria. O atendente não responde de imediato. Ele apenas dá um pequeno passo à frente, quase como se estivesse indo em sua direção. Mas a distância entre vocês parece não diminuir, como se ele estivesse dentro do seu campo de visão, mas sem realmente estar lá, como se fosse uma projeção, uma imagem distorcida de algo que você deveria entender, mas que não consegue. Você viu? A voz dele sai baixa, quase sussurrante, como se as palavras tivessem sido arrancadas de sua garganta. A pergunta não tem sentido, mas você sente que ele espera algo de você. A resposta que você der pode ser a chave para continuar, ou talvez seja a sentença de condenação. Você tenta desviar o olhar, mas é impossível. O atendente começa a caminhar lentamente pelo quarto, como se o espaço fosse dele. Ele parece não ter pressa. Cada movimento é estudado, calculado. Você sente que ele está esperando por algo. A porta atrás de você se fecha sozinha, sem fazer barulho, mas a sensação de claustrofobia que toma conta do ambiente é palpável. Eu não sei o que está acontecendo aqui, você diz, sem saber se essa resposta é realmente a que ele quer ouvir. Mas o atendente apenas balança a cabeça, como se estivesse se divertindo com sua confusão. Você não deveria ter vindo aqui, ele diz.
agora com um tom mais grave, mais ameaçador. Este hotel... Você não é o primeiro a tentar sair. Ele para, e por um momento o silêncio é absoluto. Então seus olhos se fixam em algo na parede. Você segue seu olhar, mas não vê nada, a não ser as rachaduras nas paredes e as marcas de mofo que parecem ganhar vida a cada segundo. Quando você volta a olhar para ele, o atendente já não está mais tão perto. Agora, ele está ao fundo do quarto, perto da porta que leva ao corredor. Mas seus olhos não te deixam. Eles te prendem, como se uma força invisível os comandasse, fazendo com que você se mova involuntariamente para onde ele está. Você sente isso, não é? Ele diz, como se estivesse respondendo a uma pergunta interna que você nunca fez. A presença deles estão em todo lugar esperando, mas você não vê. Você não pode ver o que está acontecendo aqui, não até ser tarde demais. Você tenta pensar, tentar entender, mas o que ele está dizendo não faz sentido. A presença deles? Quem são essas pessoas? Ele não fala mais. Não precisa. O que quer que ele tenha dito já estava no ar desde o momento em que você entrou no hotel. A sensação de que você estava sendo vigiado, de que havia algo mais por trás do comportamento estranho dos hóspedes e funcionários, começa a se concretizar. Mas em vez de esclarecer o que está acontecendo, ele apenas te dá uma resposta vaga, como se estivesse te empurrando mais para dentro de um abismo sem fundo. Você tenta se afastar dele, mas o quarto agora parece se distorcer. As paredes não são mais sólidas. Elas tremem. O ar está mais pesado, como se cada respiração fosse mais difícil que a anterior. Uma sensação de sufocamento começa a dominar seus pulmões, e por mais que você tente, não consegue respirar direito. O atendente não está mais na porta. Ele sumiu, mas agora você não tem ideia de onde ele está. O silêncio é profundo, e dentro desse silêncio, você começa a ouvir um som, um sussurro. Mas não é um sussurro comum, não é uma voz humana. Saia agora, antes que seja tarde. Você não sabe de onde vem, mas o medo é tão intenso que o desejo de fugir cresce a cada segundo. A porta do quarto está fechada, mas você sabe que a saída não está ali. Não mais. Você começa a olhar ao redor tentando encontrar alguma maneira de escapar, mas as paredes parecem se mover com você. Como se o hotel estivesse se ajustando, se tornando ainda mais intransponível, como se estivesse te engolindo aos poucos. Não vai haver escapatória. Você ouve. E agora o atendente está de volta, mas ele não está mais sozinho. Há outras figuras, sombras que se movem com ele, vozes que você não pode entender, mas que parecem te chamar, como se fossem partes de algo maior, algo que já te conhecia. Não há mais saída. Nunca houve. A sensação de estar sendo consumido pelo hotel é agora quase palpável. Cada parede, cada sombra, cada movimento parece um reflexo do que há dentro de você, da paranoia que começa a se espalhar pela sua mente. O ar ficou mais denso, mais pesado, e o cheiro de podridão é agora parte do ambiente, impregnando tudo como se o próprio lugar estivesse apodrecendo. Mas a podridão não vem de fora. Ela está dentro de você, dentro do hotel, em cada pensamento, em cada suspiro. Você começa a sentir que não está mais apenas preso fisicamente. Você está preso no próprio tecido do lugar. O atendente, agora uma presença imperturbável e silenciosa, não é mais uma simples figura estranha. Ele é parte de algo muito maior, algo que você não pode entender. As sombras ao redor dele começam a se mover com uma fluidez desconcertante, como se o espaço ao seu redor fosse maleável, distorcido. Você sente uma leve pressão na cabeça, como se as próprias paredes do hotel estivessem pressionando contra sua mente, moldando seus pensamentos, forçando-os a seguir um caminho específico. Você tenta se mover, mas os seus pés parecem pesados, como se o chão tivesse se grudado a eles, como se o próprio hotel estivesse tentando te manter ali. Olhando ao redor, você percebe que o quarto, que antes parecia uma prisão, agora parece ainda mais distorcido, quase labiríntico. As paredes não têm mais a mesma aparência. Elas tremem, se contorcem, como se estivessem vivas. Os móveis, antes simples, agora parecem ter uma qualidade quase humana, como se estivessem observando você também, esperando um movimento seu. Você respira com dificuldade. O silêncio no hotel já não é mais confortável. Ele é opressor.
E é nesse silêncio que as vozes começam a surgir novamente, mais intensas, mais próximas. Não é uma voz humana, mas uma mistura de murmúrios, sussurros, palavras indistintas que parecem vir de todos os lados. São vozes que não falam para você, mas falam sobre você. Como se você fosse parte de uma história que já foi escrita há muito tempo. Você se afasta da porta, mas ela não cede. Não importa quantas vezes você tente girar a chave, a porta não se abre. Você sente um peso em seu peito, como se estivesse sendo observado não apenas pelo atendente, mas por algo muito mais antigo, mais cruel. Algo que se esconde no próprio hotel. Algo que você não pode ver, mas que sente o tempo todo. Uma presença que te vigia, esperando o momento certo para agir. E então, o atendente finalmente fala. Sua voz, antes monótona, agora tem um tom de impaciência, de frieza. Você acha que pode escapar, não é? Mas você não entende. Você nunca entendeu. Ele se aproxima lentamente, mas há algo de errado. Seus movimentos são desiguais, como se o espaço ao redor dele estivesse os distorcendo, como se ele fosse uma extensão do próprio hotel, uma manifestação do que está por trás desse lugar. O atendente não é humano. Ele é algo muito mais profundo e sombrio, uma manifestação do que o hotel representa. Ele faz parte da história de todos os que vieram antes de você e de todos que virão depois. Você não percebeu ainda, não é? Ele diz, sua voz agora mais grave, mais ameaçadora. O hotel não é um lugar comum. Não é apenas um hotel. Ele é um centro, um ponto de convergência, um lugar onde o tempo se desfaz, onde os pensamentos se tornam realidade. Ele foi construído para aprisionar aqueles como você, aqueles que têm algo a perder, aqueles que têm algo a esconder. As palavras dele te atingem como um golpe e você começa a entender. O hotel não é apenas uma construção física. Ele não existe apenas no mundo material. Ele existe no espaço entre os pensamentos, entre os medos, entre os desejos. Ele é uma construção de quem entra nele, uma manifestação dos piores pesadelos e dos maiores arrependimentos. Ele é uma prisão para aqueles que carregam segredos e culpas, uma prisão que consome sua mente até que você não consiga mais distinguir o que é real. O atendente, ou o que quer que ele seja, se aproxima mais uma vez. Cada um que entra aqui deixa uma parte de si. Cada um que entra, voluntariamente ou não, carrega uma marca que o hotel nunca vai deixar ir. E você, meu caro, deixou mais do que deveria. Agora, você faz parte de nós. Você sempre fez. Você tenta recuar, mas não consegue. As paredes parecem se aproximar, o ar se tornando mais espesso. O cheiro de mofo e sangue se mistura de uma forma tão intensa que você sente como se estivesse respirando a própria morte. O atendente sorri, mas o sorriso não é humano. Ele é distorcido, quase como se fosse uma máscara de algo que já morreu, de algo que não deveria existir. Você tenta falar, tentar entender, mas as palavras falham. O que você pensava que era apenas um pesadelo, uma série de coincidências, começa a fazer sentido de uma maneira que é impossível de ignorar. O hotel não está apenas te prendendo fisicamente. Ele está aprisionando sua alma, sua essência, seus pensamentos. E o mais aterrador de tudo é que você começou a perceber que já não consegue mais diferenciar o que é o hotel e o que é você. As vozes se intensificam. Agora, não são mais apenas murmúrios. Elas estão claras, estão gritando. E você percebe, com um medo paralisante, que as vozes são suas. Elas vêm de dentro de sua própria cabeça. O hotel, as sombras, o atendente, tudo está em sua mente. Tudo foi projetado a partir de seus próprios medos, suas próprias culpas. Você não entrou por acaso. Você nunca esteve fora do hotel. O hotel foi criado para você, para todos que são como você. E mais do que isso, ele nunca vai deixar ninguém sair. Não há mais fuga. Não há mais salvação. O hotel não está aqui para te matar. Ele está aqui para te prender, para sempre. A porta se fecha atrás de você com um estalo seco e por um momento você se vê novamente no corredor escuro, sem saber exatamente para onde ir. O hotel continua a se estender à sua frente, um labirinto de paredes enfumaçadas e pisos que rangem a cada passo. A sensação de estar sendo vigiado nunca foi tão forte e você sente como se estivesse sendo empurrado cada vez mais para dentro do hotel, sem uma saída visível. Cada vez que você tenta se afastar,
O corredor parece mais longo, como se o próprio hotel estivesse se dobrando ao seu redor, mas não de maneira sobrenatural. É como se as paredes, o ambiente, a estrutura, tudo estivesse conspirando para te prender ali. Mas o que é essa conspiração? O atendente, aquele homem estranho, não está mais à vista. E com a sua ausência, uma sensação ainda mais profunda de solidão toma conta de você. Mas não é uma solidão qualquer. É a sensação de que você está sendo caçado, como uma presa em um ambiente que, por algum motivo, você já começou a entender ser muito mais que um simples hotel. Aqui as pessoas, as sombras, o comportamento estranho de cada figura que cruza seu caminho não são apenas coincidentes. Elas fazem parte de algo muito mais sombrio. Você começa a caminhar mais rápido, sentindo o peso da sua própria respiração, o ar pesado do corredor te pressionando. Olha para os quartos ao seu redor, todos com suas portas fechadas, mas uma coisa chama sua atenção. Uma janela no fundo do corredor. Ela está aberta, o vento frio de fora começando a invadir o hotel. Talvez seja sua chance. Talvez haja uma fuga ali. Mas assim que você se aproxima da janela, algo dentro de você hesita. Há algo errado, mas você não consegue identificar. Um pressentimento? Algo não está certo, mas você não sabe o que. De repente você escuta um som, um murmúrio. Não é um sussurro vindo de um quarto vazio. Não, é uma conversa. Não são palavras claras, mas você consegue distinguir duas vozes. Uma masculina e outra feminina, falhando de raiva e desespero. Você se aproxima quase sem querer e ouve um grito abafado. Não é um grito comum. Não é o grito de alguém assustado. É o grito de alguém sendo silenciado. Alguém que está tentando lutar, tentando escapar de algo que não pode controlar. Sua respiração acelera. Você dá um passo para trás, seu corpo paralisado pela confusão. Você não pode mais negar. O que está acontecendo aqui não é normal. Não é um hotel comum. Não é um lugar simples onde você ficou preso por acidente. Aqui, neste lugar, há algo muito mais sinistro acontecendo. Algo muito mais humano, algo que foi planejado, calculado. Você começa a perceber a verdade aos poucos, com a mesma sensação de quem está descobrindo uma mentira profunda e aterradora. O hotel não está sendo controlado por forças sobrenaturais ou por algo inexplicável. Não. O hotel é o reflexo do que pode acontecer quando a maldade humana não tem restrições. É um lugar de controle, de manipulação, de pessoas que usam a fraqueza dos outros para seus próprios fins. Aqui você percebe, todos têm algo a esconder. E mais importante, você começa a entender que o hotel está sendo usado como um campo de jogo, onde as regras não são de uma sociedade justa. As vítimas são selecionadas não por acaso, mas por necessidade. E você é a próxima peça no tabuleiro. A conversa se intensifica à medida que você se aproxima de uma porta no final do corredor. A voz feminina está agora mais clara, desesperada. O som de algo batendo contra a madeira ecoa pelo corredor. Algo está acontecendo atrás dessa porta. Algo que você sabe que não vai conseguir ignorar. Você tenta virar as costas e sair correndo, mas uma força invisível parece te prender ali, como se o lugar soubesse que você não pode simplesmente fugir. Não mais. Com um empurrão, você abre a porta e encontra o que você temia, o que você já sabia que encontraria. Dentro do quarto, um corpo está caído no chão. Não há sangue, mas a expressão do rosto da vítima, distorcida de medo, de dor, te faz entender a gravidade da situação. O que aconteceu aqui não foi um acidente, não foi um incidente isolado, foi um ato de violência fria e calculada, algo que foi feito com intenção. E então você vê. No canto do quarto há um caderno. Ele está aberto e você se aproxima, sentindo o peso do olhar da vítima ainda pairando sobre você. As páginas do caderno estão preenchidas com anotações rápidas, com frases sem sentido, mas há uma linha que se destaca. Está escrita com uma caneta preta, de forma precisa, mas com uma violência quase palpável. A próxima vítima é o homem que entrou pela porta 7. O que se esconde em sua alma não pode ser perdoado. Você sente uma onda de pânico e confusão. Não pode ser sobre você. Pode. O que quer que seja. Você agora é parte de algo que você não entende. O hotel, esse lugar, não é um acidente. Ele é um campo de testes. Um local onde as piores facetas humanas se encontram.
onde a ganância, o poder e o medo se tornam as armas mais poderosas. Ele está sendo usado para manipular, para testar, para destruir. De repente, a porta do quarto se fecha com força. Você se vira e lá está ele, o atendente. Agora, você percebe o que ele realmente é. Ele não é um simples funcionário do hotel. Ele é um observador, uma parte dessa máquina imunda, alguém que sabe exatamente o que acontece e não faz nada para impedir. Ele é parte desse jogo. Ele é a peça que garante que a próxima vítima não escape. Eu sei o que você está pensando, ele diz com um sorriso torto. Mas a verdade é que você não está aqui por acidente e não há mais como sair. As palavras dele ecoam na sua cabeça e você sente um calafrio percorrer sua espinha. Você está preso, não em um simples hotel, mas em uma rede de maldade, manipulada por aqueles que sabem exatamente como jogar com os medos e segredos dos outros. E você agora é parte desse jogo, um jogo que nunca acaba, um ciclo de sofrimento que só se reinicia quando uma nova vítima entra pela porta. O atendente se aproxima lentamente, cada passo dele mais pesado que o anterior. O ambiente está carregado, como se o próprio ar estivesse impregnado de uma sensação de perigo iminente. Você tenta se afastar, mas o medo começa a te paralisar, como se, de alguma forma, o hotel estivesse agora completamente em controle. Não são as paredes que te aprisionam, não é o espaço, é a consciência do que você descobriu. O peso da verdade começa a cair sobre você de maneira implacável. O atendente continua a te observar com um sorriso, se é que aquilo pode ser chamado de sorriso. Há algo perturbador na maneira como ele te encara, como se soubesse exatamente o que está se passando na sua mente. Ele não diz nada imediatamente, apenas se aproxima mais, os passos quase inaudíveis sobre o chão envelhecido. Você acha que ainda tem uma chance, não é? Ele finalmente diz, sua voz calma, mas carregada de um veneno sutil. Você acha que pode fugir desse lugar, mas o que você não entende é que você já faz parte dele. Você sempre fez. Você não sabe como reagir. Sua mente está correndo a mil, tentando entender o que ele quer dizer. Ele fala como se já soubesse o fim dessa história, como se já tivesse visto milhares de outros em sua posição. Isso é um jogo, mas não um jogo qualquer. Um jogo imensurável, implacável, onde as peças não têm valor além do sofrimento que elas podem proporcionar. As paredes do quarto começam a parecer ainda mais sombrias. Você sente uma pressão em seu peito, como se algo estivesse tentando forçar sua respiração a parar. O silêncio, que antes parecia algo normal, agora é carregado de tensão. O atendente percebe seu desconforto e não faz nada para aliviar. Ele está lá, parado, assistindo, como se fosse um espectador no teatro de seu próprio sofrimento. Eu sei o que você está pensando. Ele continua, suas palavras soando como um eco distante, mas tão nítido, tão preciso. Você quer entender, quer saber como chegou aqui, e mais do que tudo, quer sair. Mas você já conhece a resposta, não é? Você já viu o que acontece com quem tenta escapar. O atendente finalmente dá um passo à frente, sua presença agora impossível de ignorar. O peso dele, sua fisionomia, a calma com que ele fala, tudo isso transmite uma sensação de inevitabilidade, como se o que você está vivendo, o que está prestes a acontecer, fosse uma história já escrita há muito tempo. O homem se aproxima mais uma vez, mas agora você começa a perceber algo mais perturbador em seu comportamento. Ele não está aqui para te matar, ele está aqui para te fazer entender, fazer você ver o que você não queria ver, para arrancar de você a última peça de resistência que ainda resta. Você se importa em saber como tudo começou? Ele pergunta, e sua voz, que antes parecia impessoal, agora carrega um tom de diversão, como se ele estivesse em um jogo de paciência, esperando sua reação. Este hotel não é um simples refúgio. Ele foi projetado, criado, para aqueles que, como você, têm algo a perder, para aqueles cujos segredos são maiores que sua própria vontade de viver. Você sente um calafrio, mas algo em você, uma pequena centelha de curiosidade te faz ouvir. Você precisa entender, precisa saber o que está acontecendo. Não pode mais ignorar as pistas que se espalham por esse lugar. O atendente dá um passo para o lado e, de repente, você vê outra coisa no quarto. Não é mais o corpo da vítima caída no chão, nem o caderno cheio de anotações. Agora há uma outra coisa ali. Um quadro, que antes estava encostado na parede.
quase invisível na penumbra. Ele parece ter sido colocado ali com um propósito. Veja o que está diante de você, ele diz com um sorriso perverso. Veja o que é o verdadeiro rosto deste lugar. Com hesitação, você se aproxima do quadro. Ele é grande, uma pintura emoldurada em madeira escura. O quadro, apesar da camada de poeira e do desgaste visível, não está completamente em ruínas. Há uma imagem ali, mas não uma imagem qualquer. É uma cena. E à medida que seus olhos se ajustam à pintura, você começa a entender. A imagem é distorcida, caótica, mas com um senso claro de organização. Cada figura pintada no quadro representa uma pessoa, e ao lado de cada figura, você percebe uma palavra. Não são palavras normais, mas nomes. Cada nome está riscado, uma linha vermelha cruzando a palavra, como se o nome tivesse sido apagado, removido. Mas o que realmente faz sua mente falhar é a ideia de que, ao olhar para o quadro, você percebe que um dos nomes é o seu. Você tenta falar, mas as palavras falham em sua garganta. O atendente, ao ver sua reação, parece ainda mais satisfeito, como se você estivesse começando a compreender o quão profundamente você foi atraído para essa teia. Sim, ele diz com uma calma que faz sua pele arrepiar. Esse quadro é um registro. Ele mostra quem passou por aqui. Cada pessoa que caiu na armadilha do hotel. Cada um tem sua marca, sua história. Mas você, meu caro, é diferente. Você vai ser a próxima história que será registrada. Só que, ao contrário de todos os outros, você não vai ser apagado. Você vai ser lembrado. O ar fica mais pesado. O calor do quarto aumenta. E você começa a se sentir tonto. Como se algo estivesse entrando em sua mente, se infiltrando em seus pensamentos. O atendente se aproxima novamente, mas agora, em vez de uma ameaça direta, ele é mais uma lembrança viva de que você está preso. Preso não só no hotel, mas preso na própria narrativa daquilo que acontece a todos que caem nas garras, daquilo que você começa a entender. Agora que você sabe, ele diz, com um sorriso que mais parece uma máscara, nada mais será como antes. O quadro diante de você continua a emitir um silêncio sufocante. O nome riscado, sua própria assinatura em meio àquela tela de horror, não sai da sua cabeça. O atendente, que antes parecia apenas uma figura estranha, agora se revela como uma peça central nesse jogo macabro, onde a vida e a morte estão tão entrelaçadas quanto o tempo que parece não passar neste hotel. Você sente sua respiração acelerar e uma sensação de pavor invade suas entranhas. O assassinato não é um acidente. Não é uma reação espontânea. Ele foi cuidadosamente planejado, orquestrado, e você está começando a entender que é apenas mais uma peça nesse tabuleiro sujo. A tensão cresce, e você se vê incapaz de desviar o olhar da pintura. O nome riscado, seu nome, é impossível ignorar. Mas o que mais te assusta não é o fato de estar ali. O que te amedronta é a compreensão de que você está preso em um ciclo que começa com uma morte, mas não termina com ela. O assassinato é apenas o ponto de partida. O atendente começa a se mover mais perto, e sua voz, mais baixa e mais ameaçadora, agora soa como um sussurro vindo de dentro da sua própria mente. Esse assassinato foi apenas o começo, ele diz, sua voz carregada de uma paciência doentia. Mas você sabe, não sabe? Sabe como funciona aqui. Não há apenas um assassino. O assassino é o próprio hotel. E o pior de tudo, ele está dentro de cada um de nós. Ele pausa, como se estivesse esperando que você entendesse o que está sendo dito. Mas enquanto ele fala, você começa a perceber que cada palavra dele só deixa sua mente mais confusa. A realidade se distorce. O assassinato que você testemunhou não é o primeiro e não será o último. Não é um incidente isolado. Ele faz parte de um padrão, de um jogo horrível que é repetido sem fim. Você começa a andar em círculos, seus pés arrastando pelo piso sujo do hotel. O ar denso, carregado de um cheiro metálico, começa a fazer seu estômago revirar. O quarto agora parece uma cela, com paredes que se fecham a cada segundo. O atendente continua a observá-lo, seus olhos agora tão frios e calculistas que você sente que ele está lendo sua mente. Ele não precisa dizer mais nada. Ele sabe o que você está pensando. O assassinato que você presenciou não foi uma morte comum. Não foi apenas um fim brutal e violento. Não. A vítima foi escolhida, cuidadosamente selecionada.
O assassinato foi uma mensagem, uma marca. E você agora começa a perceber que você está se tornando parte dessa mensagem. Não há mais volta. Você realmente acha que este hotel é um simples lugar de passagem? O atendente continua agora com uma calma perturbadora, como se estivesse conversando sobre um assunto trivial. Você está aqui porque alguém decidiu que você seria a próxima vítima. Mas você não é uma vítima qualquer. Você é uma peça em um jogo muito maior. E o assassinato, meu amigo, é apenas o que acontece quando as peças começam a se mover. Você tenta se afastar dele, mas seus pés parecem grudados ao chão. A cada palavra do atendente, mais você percebe a verdade amarga. O assassinato foi uma experiência de controle, de manipulação. Não foi apenas um crime, foi um teste. E cada pessoa que entra neste hotel é uma nova cobaia, testando os limites do medo e do desespero humano. O atendente continua, sua voz cada vez mais grave, mais envolvente. Você viu o corpo, mas não viu o que aconteceu antes. Não viu a preparação. O assassinato é uma forma de controle, de punição. Cada vez que alguém morre aqui, é como se a morte fosse apenas uma consequência do que acontece com as pessoas que entram. Todos os hóspedes são manipulados, jogados uns contra os outros, até que o pânico tome conta, até que o desespero faça a escolha por eles. O assassinato não é mais do que um reflexo daquilo que já está dentro de cada um de nós. Você olha novamente para o quadro. Agora, as figuras parecem mais claras, mais nítidas. As expressões dos rostos nas pinturas são torturadas, congeladas em momentos de medo absoluto. Você vê um padrão entre elas. Cada figura está marcada de uma maneira semelhante. A expressão de terror, o rosto contorcido em uma última tentativa de entender o que está acontecendo. Cada vítima, mais uma parte do ciclo. O assassinato é sempre a mesma coisa aqui, não é? O atendente diz como se estivesse explicando a um amigo. Uma morte que reflete o que há de mais profundo em você. O medo, o desespero, a angústia. E quando alguém morre, não é só o corpo que se vai. A mente deles, o que eles carregam, o que eles são, tudo é absorvido pelo hotel. Eles se tornam parte dele. O medo de que você, de alguma forma, tenha se tornado parte desse ciclo é esmagador. Você não pode fugir. Você não pode sair. A morte não é uma libertação aqui. Ela não traz descanso. Ela apenas aumenta o poder do hotel. Dá a ele mais controle sobre você. Mais controle sobre todos os que já passaram por aqui. Mas você já sabe disso, não é? O atendente pergunta com um sorriso vago, como se estivesse esperando que você admitisse. Você está preso aqui. Cada um dos que veio antes de você, eles também estavam presos. Todos os assassinatos, todos os corpos, eles fazem parte de algo. O hotel os usa, os transforma. E agora você será transformado também. O assassinato não é mais um fim. Ele é uma mudança. E você será a próxima mudança. Os corredores do hotel parecem se estender infinitamente, como se o próprio tempo se arrastasse, sem fim. A cada passo, a compreensão do horror que está por trás daquele lugar vai se solidificando na sua mente. O assassino, o atendente, a manipulação, tudo se conecta agora de uma maneira cruel e implacável. Você não é mais uma vítima isolada. Você se tornou parte de algo muito maior, algo que vai além do seu controle, além da sua capacidade de compreensão. Mas enquanto você vagueia, paralisado pelo medo, algo muda. A tensão crescente no hotel, os jogos, as manipulações, tudo começa a ser quebrado pela simples e inusitada presença de algo que você nunca esperava: a polícia. Não há uma explosão dramática, nem um confronto violento. É algo mais simples, mas ao mesmo tempo mais pesado. A porta do hotel se abre, não com um estrondo, mas com a entrada de 2 oficiais. Seus passos firmes ecoando pelo corredor, seus olhares vigilantes analisando cada detalhe ao seu redor. Você mal acredita no que está vendo. A sensação de desesperança, de que você nunca mais veria a luz do dia, começa a se dissolver enquanto os policiais avançam, com uma determinação implacável. Eles não estão ali por acaso. Eles sabem o que aconteceu. Eles sabem do que o hotel é capaz. Você está bem? Um dos policiais pergunta olhando para você, mas seu olhar não é só curioso, é grave, como se já tivesse visto muito mais do que deveria. Você, sem conseguir articular muito,
balança a cabeça, confirmando, e sem palavras, começa a explicar tudo o que sabe. Cada passo, cada movimento do atendente, cada sombra que se moveu por aqueles corredores, agora parece tão distante. O medo ainda pulsa em suas veias, mas a ideia de que alguém está finalmente ali para pôr fim ao ciclo de horror te dá uma estranha sensação de alívio. Os policiais, com base nas informações que você fornece, começam a se mover com precisão, vasculhando o hotel com uma frieza calculada. Eles sabem que não estão apenas procurando um crime isolado. Estão atrás de algo muito mais obscuro, algo que estava escondido nas paredes, na madeira e no concreto do hotel. Algo que foi cuidadosamente camuflado. Conforme a investigação se desenrola, o verdadeiro rosto do assassino começa a ser revelado. O atendente, a figura que parecia estar apenas cumprindo seu papel no hotel, é finalmente identificado. Ele não é apenas o funcionário de um hotel decadente, ele é o líder de uma operação de manipulação humana. Ele usava o hotel como um campo de testes, atraindo vítimas para fazer delas peças de um jogo mortal. Cada assassinato, cada morte, era um reflexo de seu controle, sua vontade de manipular aqueles que caíam em suas mãos. O que parecia ser apenas um simples assassinato, agora se revela como parte de uma rede muito mais complexa. O atendente, com sua frieza imperturbável, foi finalmente desmascarado. Ele, que se divertia manipulando as vítimas, manipulando a situação, agora se encontra com os olhos da polícia fixos sobre ele. Ele não pode mais escapar. O jogo acabou para ele. A prisão dele não é dramática. Não há resistência. Ele já sabia que o fim estava próximo. Sua prisão é a culminação de uma história de maldade humana, de controle, de manipulação. Ele foi a cabeça do processo, mas ele não podia mais continuar com seus planos. O hotel, com sua fachada de tranquilidade, com seu ar decadente e corrompido, não é mais um lugar onde ele pode operar. Ele foi exposto. No momento da prisão, o atendente, com um sorriso vazio, finalmente diz: "Você acha que tudo acabou, não é? Mas os que vieram antes de você ainda estão aqui, e aqueles que ficaram também." Ele olha em sua direção e, por um momento, você sente um arrepio. A frase vazia ainda carrega uma ameaça, mas você sabe que não há mais nada a temer. A polícia, agora em controle total, começa a fechar o cerco. As investigações revelam que o hotel não era apenas um local de assassinatos esporádicos. Ele era um ponto de encontro, um centro para criminosos e manipuladores que usavam o lugar para suas próprias agendas, escondendo-se à vista de todos. Mas agora, com o assassinato finalmente resolvido e o assassino atrás das grades, o hotel começa a se esvair de sua maldade. Ele não é mais um lugar de terror. Ele é apenas um hotel abandonado, uma memória de horrores passados. Alguns meses depois, o hotel está fechado. Nenhuma porta se abre, nenhuma luz se acende. As paredes, antes vivas com segredos e medos, agora são apenas testemunhas mudas do que aconteceu ali. As vítimas, as peças desse jogo sujo, finalmente têm suas histórias ouvidas. Os sobreviventes tentam seguir em frente, mas sabem que nunca se livrarão completamente do que aconteceu ali. A polícia ainda investiga os demais aspectos do hotel, as outras mortes que ocorreram ao longo dos anos. A história do atendente, o manipulador frio e calculista, se espalha. Ele, finalmente preso, não pode mais manipular aqueles que entram em seus jogos. Mas a pergunta ainda fica no ar: quantos mais caíram antes de você? E mais importante, quantos mais seguirão? O hotel, agora fechado, se torna um símbolo de todos os males que a humanidade é capaz de cometer. Ele permanece lá vazio, mas não sem lembranças, não sem ecos do que aconteceu ali. E como sempre, a verdadeira natureza da maldade humana nunca é completamente apagada. Deixe seu comentário abaixo e nos diga o que você pensa sobre esse caso. O que achou do hotel? O que acredita que aconteceu com as outras vítimas? Sua opinião é importante e queremos saber o que você acha. Não esqueça de curtir e compartilhar. E, claro, se inscrever para não perder mais histórias como essa. Até o próximo mistério.